A Casa Feego apresenta Seminário: O problema do ser, do destino e da dor. Uma coprodução com o GEAF. Um prazer, uma alegria muito grande. A Casa Feego, receber todos vocês aqui, nem que seja virtualmente, né? Nos dando a oportunidade desse estudo em grupo. Então, o nosso estudo vai começar com a apresentação de Leon Denis. Talvez nem todos o conheçam, outros podem conhecê-lo, mas ele precisa ser apresentado para que a gente saiba quem é que está falando para a gente sobre os assuntos deste livro. Então, Leon Denis, ele nasceu em 1º de janeiro de 1846, já começou o ano com força total, né? Ele nasceu no povoado de Fouques, que fazia parte do município de Tours, na França, e faleceu em 18 de abril de 1927, em Tours, na França, onde ele sempre viveu. Era filho de Joseph Denis e Anne-Lucie Liouville, ambos ateus materialistas, mas muito bons pais. Uma família que não tinha grandes recursos, então ele precisava ajudar muito. Ele tinha saúde, ele nasceu com a saúde muito débil, principalmente no que diz respeito à visão. Ele já tinha algum problema de visão já desde o seu nascimento, e que eles não explicam muito, naquela época algumas coisas não eram conhecidas, mas pelo que a gente conhece um pouquinho, nos parece que ele tinha glaucoma. Ele, por opção, não se casou. Por que ele não se casou? Porque ele tinha saúde fraca, tinha esse problema de visão e ele tinha medo de constituir uma família e depois faltar para essa família e deixá-la desamparada. Olha aí uma visão caridosa para com o seu próximo, não é? Porque ele escolheu ficar sozinho, sem ter o aconchego de uma família, para que ele pudesse se dedicar às suas tarefas e não comprometesse a vida de uma companheira, de filhos, que poderiam vir a ficar desamparados na sua ausência ou por algum problema de saúde. Ele só estudou até os 12 anos, onde ele completou o que nós conhecemos por curso primário. Leon Denis precisava ajudar em casa, precisava trabalhar desde muito cedo. Então, com 12 anos, ele parou de estudar nas escolas regulares, mas era uma pessoa sequiosa de conhecimento. Então, ele procurou se instruir o mais que podia, lendo todos os livros que passassem pela sua mão. Com muito esforço, ele leu muito e foi um grande autodidata. O que é o autodidata? É aquela pessoa que aprende pelo esforço próprio, sem ter nenhum professor. Muito sério, muito competente, muito organizado. Ele foi, então, assim, realizando, se aculturando na vida. Outra coisa que fazia parte da sensibilidade desse espírito de escola era a música. Ele, apesar de não ter muito estudo, mas um estudo regular, como nós tivemos numa escola, ele gostava de aprender e, nesse aprendizado, ele incluía a música e as artes. Então, sempre que ele podia, ele assistia uma ópera, um concerto, e gostava também, e aprendeu por conta própria, a dedilhar o piano, as melodias em voga da época, que a gente chamaria de música popular na época, ele aprendeu a tocar no piano, e para se deleitar com aquilo, ele às vezes dedilhava essas músicas. E ninguém ensinou ele a tocar piano, ele aprendeu sozinho. Não fumava, quase não comia carne e não bebia. Ele achava que a água era a bebida ideal, a melhor bebida que existia. Com 18 anos, ele se tornou um representante comercial, o que obrigava a viajar constantemente, até quase ao seu desencarne, bem já na idade avançada. E isso foi uma oportunidade muito grande que ele teve, porque em todas as viagens que ele fazia trabalho, ele aproveitava para divulgar a doutrina espírita. Numa dessas viagens, passando por Paris, nessa rua aí, essa é uma foto da época, a Rua Nacional, já no século XIX, no final do século XIX, ele viajando por lá, ele passou na frente de uma livraria, e essa livraria existe lá até hoje, segundo a biografia de Leon Denis. Ele viu livros dos espíritos na vitrine e achou o título interessante, ficou curioso, porque naquela época
se ele nasceu em 1846, digamos que ele já tivesse 20 anos, né? Se ele começou a trabalhar com 18, 1866, os livros de Kardec estavam fazendo sucesso, né? Todo mundo queria conhecer, queria saber o que era a doutrina espírita por causa dos movimentos, das mesas girantes, de todo aquele movimento que a gente conhece. E ele comprou o livro, leu o livro e diz, na biografia dele, ele diz que nesse livro, ele encontrou a solução clara, completa, lógica acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas, porque ele vivia numa época de muita indiferença social quanto às necessidades do espírito. Então, ele lia muitos autores, Rousseau, Voltaire, leu todos eles, grandes filósofos, grandes cientistas da época, mas eles não respondiam às questões mais importantes do íntimo da criatura humana, das suas necessidades, das perguntas que ele faz sobre a sua destinação, né, sobre a sua vida, o que significa tudo isso. Ele, como tantas outras pessoas que estavam vivenciando aquele momento de descobertas e revoluções na sociedade francesa, ele via os fatos, tentava estudar, procurava provas, de modo a apoiar a fé dele, mas esses fatos demoraram muito a chegar, apesar do conhecimento que ele foi adquirindo, inclusive na leitura dos livros da codificação de Kardec, a fé dele muito forte, mas em alguns momentos ele fraquejava, porque os resultados que ele recebia, a princípio, eram muito insignificantes. Ele recebia muitas coisas corretas, verdadeiras, mas, ao mesmo tempo, apareciam muitas fraudes, eram depoimentos contraditórios, né? Mistificações, e isso não o satisfazia, ele era uma pessoa muito séria. E, às vezes, ele pensou em não mais prosseguir nas suas investigações, em realizar o que ele precisava realizar. Porém, ele estava sustentado numa teoria muito sólida que era de Kardec, nos livros. Se aquele estudioso, a quem ele admirava muito e que um dia ele ainda queria conhecer, estudou tanto e colocou tudo aquilo em livros, é porque aquilo era verdade. Toda a fina filosofia, o fino raciocínio lógico e científico de Kardec estava estampado, como nós que estudamos esses livros, podemos nos deparar com ele. Então, ele não desistiu, apesar de, em alguns momentos, titubear. E ele achava, né, que o invisível, a espiritualidade, desejava experimentá-lo, medir o seu grau de perseverança e exigir certa maturidade de espírito antes de entregar a ele os seus segredos. Olha só que visão. Hoje em dia, a gente chega na doutrina espírita procurando muitas vezes o fenômeno, a gente chega na doutrina espírita com preguiça de estudar, e a gente precisa estudar muito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas novas. Esse grupo aqui, ao qual nós pertencemos, e que vocês estão aqui fazendo parte conosco, todos os inscritos no seminário e todos os que já participam desse grupo, estudam o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o Evangelho há mais de 30 anos. Quando termina, a gente começa de novo. E sempre é uma novidade, algo novo para a gente descobrir nesse livro. Quem ele tinha a sua retaguarda que não o deixava desanimar? Joana d'Arc. Coragem, amigo, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás sós. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Testada a perseverança, eles estavam sempre à retaguarda, como Kardec tinha os seus mentores espirituais, para que ele pudesse prosseguir aquele trabalho. Outro espírito que o sustentou durante toda a sua tarefa foi Jerônimo de Praga. Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Coragem, a recompensa será mais bela. Porque todos os horizontes que ele pôde abrir para todas as pessoas que o procuravam, tudo que ele pôde levar de conhecimento para as pessoas e as reflexões que ele faz e sempre fez e que estão escritas na obra toda que ele deixou, que foi uma obra extensa, seria a grande recompensa por todo o sacrifício que ele fez. Vocês já pensaram também se ele tivesse constituído família, tivesse filhos para sustentar, tivesse uma esposa para cuidar? Além dos problemas de saúde, ele não teria, inclusive, os recursos suficientes para
editar tantos livros, publicar tantos livros, viajar para tantas cidades, fazer tantas palestras, tantos artigos que ele escrevia. Então, ele era um homem muito controlado, não era perdulário, ele economizava muito, porque todas as suas reservas foram aplicadas justamente na divulgação da doutrina espírita. Em 1882, é que ele iniciou realmente o apostolado, ou seja, as suas tarefas. 2 livros ele escreveu, um Giovanna, um romance, em 1880, e no mesmo ano, alguns discursos, alguns artigos que ele publicou. Ele publicou num livro chamado O Progresso. Foram livros assim que ele apenas juntou tudo que ele vinha fazendo até então, através da psicografia também, o romance Giovanna, onde ele aborda muitos temas também ligados à doutrina espírita, lei de causa e efeito, reencarnação. Esse livro é muito interessante. Mas em 1882 é que ele começou mesmo a fazer muitas viagens, a ir a todos os recantos da França, fazendo palestras, porque ele começou a ficar conhecido e enfrentou muitos obstáculos. O materialismo, o positivismo, até os ateus mesmo, as pessoas que não acreditavam em tudo aquilo que ele estava fazendo, não acreditavam nem em Kardec, né? Eram pessoas que o tratavam com ironias, com risadas, que tentavam enfraquecer a doutrina dos espíritos, mas a energia de Leon Denis, a crença e a fé dele eram muito grandes, e ele nunca desistiu, enfrentou a tudo com muita coragem. E, finalmente, em 1885, ele conheceu Allan Kardec, numa visita dele à cidade de Tours, onde ele foi pronunciar uma conferência sobre espiritismo. Ele realizou o maior sonho dele. Kardec costumava, depois de algum tempo, ele começou a viajar também para poder aferir como estava a divulgação da doutrina espírita em muitas cidades ali na França. Ele, inclusive, saiu da França, foi à Bélgica, foi à Alemanha e outras cidades, mas ele primordialmente fazia aquilo na França. E numa dessas viagens, então, eles se encontraram, conversaram muito. Leon Denis era muito jovem nessa época, ele tinha 1846, 1885, ele tinha apenas 39 anos, era jovem, um homem novo, e completamente dedicado à tarefa que ele veio cumprir aqui na Terra. Conheceu e ficou amigo de Kardec. Aos 21 anos, ele revê Kardec ainda mais 2 vezes em Paris e numa outra cidadezinha chamada Bonneval. Ele foi muito dedicado também, não só escrevia e fazia palestras, ele fazia obras sociais também. Foi dedicado colaborador da Liga de Ensino, que era uma entidade francesa que buscava criar escolas e bibliotecas para o povo, porque ele acreditava que somente a educação poderia mudar a sociedade em que ele vivia. E todas as sociedades só podem ser transformadas pela educação. E com tanto empenho ele fez isso, e se dedicou em todos os lugares que ele ia, igual Divaldo vai a todos os lugares, funda um centro espírita, principalmente na Europa, ele fazia isso com escolas e bibliotecas, e ajudava a montar o acervo dessas bibliotecas. E foi tão dedicado que os seus amigos quiseram fazê-lo deputado, colocá-lo na política, mas ele se recusou, porque ele dizia que sua missão era trabalhar pelo espiritismo. Em 1884, ele intensificou as palestras, dando maior difusão às ideias da doutrina espírita, e tudo que ele havia feito até então, ele compilou num livro chamado O Porquê da Vida, que explica com muita simplicidade o que é o espiritismo. Essa linguagem de Leon Denis é uma linguagem que nos atinge até hoje, apesar dele ter escrito isso lá há 2 séculos atrás, mas é uma linguagem que nos atinge até hoje, porque é uma linguagem carregada de amor, entusiasmo e ideal. Ele foi presidente de honra da União Francesa, foi membro honorário da Federação Espírita Internacional, e, por isso, ele foi o presidente do primeiro Congresso Espírita realizado no mundo, que foi feito em Paris em 1925. Ao longo da sua vida também, ele manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira. Ele era muito querido pelos espíritas do Brasil, muito amigo de Bezerra de Menezes, trocava muita correspondência com ele. E 1 ano após o desencarne de Bezerra de Menezes, Leon Denis foi aprovado por unanimidade, foi aprovada a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição. Então, ele, junto com o presidente
que estava lá na época, né, ele também era considerado um presidente honorário, e se ele é um presidente honorário, ele é presidente da Federação Espírita Brasileira até hoje. Ele se tornou um famoso orador, passou a defender e esclarecer a doutrina espírita, foi considerado consolidador da obra de Kardec e é conhecido como apóstolo do espiritismo. Reconhecido como filósofo, como orador, historiador, escritor e autor de 16 primorosas obras, que nós estamos estudando apenas uma delas, mas que todas são valiosíssimas e muito ricas. As mais famosas, essa que nós estamos estudando, No Invisível e Depois da Morte. São os 3 livros mais conhecidos de Leon Denis. E para se estudar este livro aqui, a gente precisa ter conhecimento dos outros também. A partir de 1910, a visão dele começou a se enfraquecer muito, porque ele lia muito, escrevia muito, estudava muito, então o problema dele de vista foi se acentuando. Ele fez uma cirurgia que deu alguma condição melhor para ele, mas foi uma melhora muito pequena, e ele era resignado diante da dificuldade que ele vivia. Em 1911, quando ele estava preparando a segunda edição deste livro que nós estamos estudando, ele ficou muito doente, precisou fazer um tratamento muito grande, teve pneumonia. Vocês imaginem, viajando tanto que viajava. Não devia se alimentar direito, né? Estudando até altas horas, porque durante o dia ele precisava trabalhar, ele viajava a serviço e aproveitava, porque estava viajando a serviço, para fazer as palestras, para encontrar as pessoas. E ele, de noite, que ele ficava acordado fazendo o seu trabalho de escrever os livros, de compilar tudo que ele escrevia. Então, o estresse, o cansaço, né, devem ter minado a sua saúde, e ele teve uma grande pneumonia. Ficou acamado e teve alguma melhora com o tratamento médico, mas emocionalmente ele já estava muito abalado, porque começara a Primeira Grande Guerra, e muitos dos seus amigos, como ele era uma pessoa doente, ele não foi destacado para o fronte, mas muitos dos seus amigos foram para o fronte da guerra e não voltaram, porque desencarnaram lá. Então, a sua emoção, ele era uma pessoa muito emotiva, ficou muito abalada por causa disso. Depois que passou a guerra, já com a visão bastante comprometida, ele estudou Braille, e através do Braille ele pôde continuar passando para o papel as suas ideias. E ele tinha 2 secretárias que transcreviam tudo que ele escrevia ali em Braille, elas transcreviam para escrita comum, para que esses livros pudessem ser publicados. Já no final da sua vida, quando ele trabalhava no seu último livro, O Gênio Celta e o Mundo Invisível, ele teve novamente uma pneumonia, e dessa vez muito forte. Tudo que ele precisava fazer para levar a lume esse último livro, ele recebeu. Para concluir a obra, ele recebeu a ajuda dessas 2 secretárias que trabalhavam com ele, que eram muito abnegadas e dedicadas ao trabalho. Fez a revisão do livro, disse para a secretária para levar tal dia lá na gráfica para imprimir, separou os valores para que aquela tiragem de exemplares pudesse ser publicada, organizou tudo direitinho, e ainda disse para a sua secretária, eu vou falar nas palavras dele: sabes muito bem que eu não quero uma grande quantidade de flores no seu enterro, que ele está falando isso. Apenas as sempre vivas amarelas, que é a insígnia dos espíritas. A sempre viva é o emblema da imortalidade, e a cor amarela é o símbolo da luz. Olha que coisa linda. Em francês, as sempre vivas têm o nome de immortel, que significa imortalidade. E quem conhece a sempre viva é uma florzinha durinha, que nem parece de verdade, né? Ela é bem sequinha, e o tempo de vida dela é muito longo, né? Ela é da família das margaridas. E é uma flor muito bonitinha, sempre amarelinha, tá aí a foto dela, e como amarela é a mesma cor do sol e é o símbolo da luz. Olha só que visão, que poesia ele quis fazer até no momento do seu velório. Leon Denis faleceu, então, em Tours, em 12 de abril de 1927, exatamente na cidade onde ele teve o seu primeiro encontro com Allan Kardec, e isso marcou profundamente a sua vida.
Aqui está ele, já com 81 anos, quando ele desencarnou, do outro lado, o seu túmulo, do outro lado, a casa onde ele viveu a vida inteira nessa cidade. Aí estão as 16 obras que ele publicou. Giovanna, o Progresso, o Porquê da Vida, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, O Além e a Sobrevivência do Ser, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Joana d'Arc Médium. Esse livro ele teve uma segunda edição, porque ele, com a autorização de Joana d'Arc, ele ampliou muito as informações que são trazidas nesse livro. Então, ele teve uma edição em 1910 e outra em 1912. O Grande Enigma, O Futuro do Espiritismo, O Mundo Invisível e a Guerra, o Espiritismo, os Espíritos e os Médiuns, o Espiritismo na Arte, Catecismo Espírita e o último livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ele também fez muitas anotações sobre as visitas que ele fazia às cidades, os seus discursos, e ele tinha muita vontade, nesses seus apontamentos que ficaram, de que isso fosse levado, fosse publicado. Então, depois que ele morreu, os seus amigos e seus biógrafos publicaram este livro, Socialismo e Espiritismo, em 1928, onde ele colocou ali tudo que ele havia escrito, seus apontamentos sobre as visitas que ele fazia, sobre a sociedade, e tudo que está escrito nesse livro aí serviu de base para ele fazer a introdução do livro, deste livro que nós estamos estudando, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma obra fantástica, né? Onde ele vai tratar exatamente dos problemas que mais nos tocam, né? As nossas dúvidas, as nossas angústias, nossos problemas, nossas dificuldades, mas também do grande destino, da grande destinação da criatura humana, que é evoluir, ser feliz. Mas compreendendo, né, que os obstáculos e as vicissitudes são alavancas de progresso para todos nós. Aquelas perguntas célebres: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, qual o objetivo da nossa existência, tudo isso ele explica sob o seu ponto de vista muito poético neste livro. Essa problemática do ser, daquela época em que ele enxergava as dificuldades da sociedade, então ele só podia escrever uma coisa de acordo com o meio em que ele vivia. E é por isso que nós passamos a introdução para lembrar que Leon Denis, ele era um educador, apesar de não ter se formado em nada, né? Mas ele era um educador por vocação. Tanto que ele criou escolas, bibliotecas, como nós dissemos anteriormente. E ele vivia muito preocupado com o que estava acontecendo na sociedade cultural, muito vazia daquela época. O ensino que as instituições ministravam dava muito conhecimento, mas muitas coisas supérfluas. E nada ensinava dos problemas existenciais da criatura. Ao lado de toda aquela formação acadêmica, nada era plantado no coração, nem mesmo das crianças, de valores, de convivência, valores sociais, de bem viver, de aprimoramento e de progresso. E isso o preocupava muito. Ó, gente, só dar um adendo aqui, essa foto aqui é do grupo onde eu estudei. Eu sou da época que se estudava em grupo escolar. E essa foto é do grupo que eu estudei. A Fatinha que está aí conheceu. Então, ele fez, inclusive, no livro, uma comparação da época lá com essa passagem de Mateus que diz que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e obscurem. O que isso aqui quer dizer para a gente? Que as pessoas não estavam dando a devida importância ao seu crescimento pessoal, mas ao seu crescimento material. Aquilo ali estava voando, aquilo ali estava seriamente um envolvimento muito grande da sociedade. E o crescimento espiritual estava ficando de lado, escondido na poeira das próprias angústias da sociedade. Então, as pessoas fechavam seus ouvidos, seus olhos, não viam e nem ouviam, e por isso não podiam perceber dentro de si a grandiosidade da obra divina que se fazia ali. O ensino clássico
daquela época era apenas um ornamento da inteligência, ou seja, a pessoa ela criava condições de se sobressair, de ganhar prêmios, mas aquilo ali tudo era vazio, porque aquela inteligência ela não estava trabalhada, educada, adestrada para ser inspirada pela ação, pelo amor e pela dedicação. Por que pela ação, pelo amor e pela dedicação? Porque a ação movimenta a inteligência no impulso do crescimento real. O amor, que aproxima, soma, multiplica, leva ao infinito as possibilidades de agir no bem e na melhoria da sociedade. E a dedicação, que é a atitude de amor em movimento, pois quem se devota, entrega e sacrifica. Isso aqui é exatamente o que a mensagem de abertura do nosso encontro de hoje falou. É agir na sociedade com amor, se dedicando ao máximo, mas para isso é preciso desenvolver os bons sentimentos e o pensamento. Sem essa inteligência em ação, sem buscar os meios, buscar as respostas, não se conhece o amor e não se dedica. A pessoa vivia voltada apenas para si mesma, para as suas necessidades. Não é nem aquele ditado, cada um por si, Deus por todos. Era apenas cada um por si, porque era uma sociedade predominantemente ateia, que não buscava Deus, que não conhecia os princípios da espiritualidade. E não agir assim, não educar assim, não permite que a pessoa alcance uma concepção sobre a vida e o seu destino, as respostas primordiais que ela procura para aprofundar o conhecimento de si mesmo. Naquela época, o que prevalecia era a lei do número. Nas palavras de Leon Denis, a lei do número, da força cega, que domina mais do que nunca, né? Pessoas que, vamos colocar assim, bem no popular, aquelas pessoas que gostam de os fazedores de cabeça, né? Que têm as suas teorias, que falam muito mais do ter do que do ser, fomentam, inclusive, divergências na sociedade que levam a divisões. E na hora que a água derrama do copo, essas pessoas se afastam, essa tempestade começa a rugir no coração dos outros, porque se encontram perdidos e sem valores apropriados para a manutenção do seu equilíbrio, essas pessoas se afastam, tiram a sua própria responsabilidade e deixam que a sociedade morra sem valores que a faça crescer, sem esperança, sem solidariedade. Esse era o contexto social da época e que foi muito combatido por Leon Denis nos seus discursos, nos seus artigos. E aí a gente se pergunta, onde está, pois, a explicação desse enigma, dessa contradição notável entre as aspirações generosas de nosso tempo e a realidade brutal dos fatos? O que é que ele quer dizer com isso? Naquele momento, eles estavam vivendo uma época de muitas renovações e revoluções. Leon Denis nasceu no início da Idade Contemporânea, que começou justamente na queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Entrou a Idade Contemporânea e nós estamos vivendo até hoje. E antes disso tudo, para contextualizar isso daí, nós precisamos perder um tempinho aqui conhecendo um pouco sobre a história, tentando entender como é que se chegou àquele ponto. E como é que nós vamos contextualizar isso daí? Lembrando que no início dos tempos, né, desde o início do homem na Terra, que é a Idade Antiga, um tempo muito grande, no final da Idade Antiga, da Antiguidade, grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, o próprio Demócrito, Leucipo, que são os pais da estrutura atômica, né, que eram filósofos também. Os cientistas antigos não eram chamados de cientistas, eram chamados de filósofos, porque eles tinham curiosidade e iam pesquisar os porquês das coisas. E tudo isso começou a borbulhar muito no final da Idade Antiga, no final da Antiguidade. E quando é que termina essa idade? Exatamente no ano de 476 depois de Cristo, quando toda a Europa foi assolada por invasões bárbaras. E o Estado romano foi tomado pelos bárbaros e uma nova estrutura de poder foi colocada ali por opressão, né? Então, o que acontecia? O povo mais pobre, sem recursos, começou a migrar da cidade para o campo para ver se encontrava tranquilidade,
senão ficava misturado naquele meio, com medo das guerras, com medo da opressão. E instituiu-se aí, então, uma sociedade feudal, onde aqueles que tinham muito dinheiro e terras colocavam as suas terras à disposição dessas pessoas que não tinham dinheiro nem para pagar. E como é que elas pagavam o aluguel daquelas terras? Com o tal do feudo, né? A maior parte da produção ia para o dono da terra, aquela pessoa ficava com uma parte para si mesma e o dono da terra vendia aquilo e fazia o seu dinheiro. Ficava cada vez mais rico. Nem todos os senhores feudais eram pessoas ruins, mas o que a gente pode ver, principalmente nos livros de Victor Hugo, né, de Ivone Pereira, que a gente vê esses livros, romances que a gente estuda sobre as histórias que aconteceram na Idade Média, que estão descritas nesses livros com muita minúcia, né? Os livros psicografados por Ivone Pereira, os de Victor Hugo, os de Charles, Zilda Gama também, que psicografou muito Victor Hugo. Esses livros todos trazem muita história. O Divaldo também psicografou muitos livros que nos falam dessa relação de poder que existia nessa época, né? Então, o que aconteceu? Era uma sociedade feudal num sistema de servidão, né? As pessoas passavam a trabalhar de uma forma precária, sem mecanização, o povo camponês sempre vinculado ao senhor feudal, não conseguia sair do domínio dele porque não conseguia juntar riqueza, e era uma relação de profunda dependência e tristeza. Aí os filmes que a gente vê aí, Robin Hood, né? Tantos filmes que contam dessas histórias, tá? Os privilégios ficavam nas mãos exatamente das pessoas de sempre, clero e nobreza, e a gente vai encontrar toda essa descrição então, nesses livros que eu falei. No final da Idade, então, era essa a conjuntura social da Idade Média. Foram 15 séculos de Idade Média, de muita opressão, de muita servidão, de muito medo, né? Porque para se manter o poder, as pessoas eram educadas para ter medo, medo até de Deus, né? E aí, à medida que as pessoas foram renascendo com novas ideias, o que aconteceu? Essas ideias começaram a revolucionar a cabeça de alguns. E novas ideias foram surgindo, e entramos, então, na Idade Moderna, que antecede a idade que nós estamos vivendo aqui. E nessa Idade Moderna, nós temos, então, acontecendo o quê? Grandes navegações, descoberta de outros locais no planeta Terra. O Iluminismo, a Revolução Francesa, a Reforma Protestante, e um regime de poder também que se igualava, fazia com que se igualasse a mesma situação da época da Idade Média, que era o absolutismo. Como as pessoas estavam começando a entender que tinham seus direitos e a reivindicá-los, e a sair do poderio do senhor feudal, foi dado pela nobreza da época todo o poder ao rei, para que o rei tivesse poder de vida e morte sobre as pessoas. Então, esse rei não precisava dar satisfação de nada do que ele fazia, e os privilégios continuaram nas mãos dos mesmos. Mas esses pensadores começaram a transformar esse estado de coisas, e foi justamente no finalzinho dessa Idade Moderna, com a Revolução Francesa, que modificou a face da terra toda, né? Porque ela serviu de incentivo à Revolução Americana, à Revolução do Porto, a tantos países que se miraram nesses exemplos, né? E a comunicação já estava mais fácil também, apesar de uma carta de navio chegar de um lugar, um jornal, chegava num lugar com outro com 3 meses de defasagem, mas a comunicação já estava melhor. Olha só. Então, todas essas coisas que aconteceram ali foram trazendo essas ideias para a idade que nós estamos vivendo hoje, que é justamente quando Leon Denis viveu. E a Idade Moderna era nada mais, nada menos do que um movimento de negação da Idade Média. Depois de tanta opressão, se na Idade Média se acreditava em Deus, ou se tinha medo dele, na Idade Moderna, quem preponderava era o homem. Se na Idade Média se vivia pela fé, mas era uma fé cega, na Idade Moderna buscava-se a razão,
Se na Idade Média havia uma sociedade de privilégios, na Idade Moderna buscava-se os direitos naturais do homem, que são aqueles direitos que o homem tem desde o momento em que nasce. Só que a gente sabe que as ideias são maravilhosas, mas nem sempre a cabeça humana funciona assim. Por quê? Porque a cabeça humana, ela tem livre-arbítrio, ela se deixa envolver, ela se deixa levar, e as ideias podem ser corrompidas, aquilo que poderia ser bom, pela ganância, pelo egoísmo, pelo vício do poder, porque o poder e o dinheiro, eles são vícios, os piores vícios que existem. Não é nem o álcool, nem o fumo, nem droga. O pior vício que existe é o vício do poder, é o vício da ganância, porque são vícios da alma, arraigados profundamente na alma. E para se livrar deles, são provenientes do egoísmo e do orgulho da criatura humana, é preciso muito empenho da própria pessoa de modificar isso daí. Então, o que aconteceu nesse período? Leon Denis estava vivendo numa sociedade que já estava completamente sem esperança e sem perspectiva, apesar das grandes mudanças que estavam acontecendo. Então, ele pergunta por que um regime que suscitara tantas esperanças ameaça chegar à anarquia, à ruptura de todo equilíbrio social? O que estava acontecendo naquela sociedade? Né? Havia uma espécie de inquietação, né? De falta de confiança no verdadeiro valor da vida. Era um pessimismo, que era uma doença moral do tempo em que Leon Denis vivia, que as pessoas já não acreditavam em nada, de tanto acreditar em si mesmas, e não verem perspectivas no horizonte, já não acreditavam mais em nada, já não tinham mais esperanças, viviam a vida completamente materialista, achando que depois daquilo ali haveria o nada, e que nada era preciso fazer para sair daquela solução. Então, Leon Denis diz que sob a superfície brilhante de uma civilização apurada, esconde-se um mal profundo. A irritação cresce nas classes sociais, o conflito dos interesses e a luta pela vida tornam-se dia a dia mais ásperos. O sentimento do dever tem se enfraquecido na consciência popular a tal ponto que muitos homens já não sabem onde está o dever, pois eles só olham para si mesmos. O egoísmo é tão grande que a pessoa só enxerga a si mesma no meio de todos. Tudo que puder fazer em seu benefício vai fazer, e que não quer saber de mais ninguém. E aí, Leon Denis vai encontrar a resposta para isso lá dentro do Evangelho. E onde está o dever? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros, porque o dever é lei da vida. E se nós não tivermos esse sentimento dentro de nós, são palavras de Lázaro, né, na mensagem que está no Evangelho, se nós não tivermos esse sentido de dever dentro de nós, vamos acabar caindo também na tristeza, na depressão, permitindo que o egoísmo, que a menos-valia que nós damos a nós mesmos, faça com que a nossa vida se perca sem valores, sem expectativas. O que mais que ele nos fala do dever? Que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante de suas tentações. Era isso que Leon Denis queria despertar no coração das pessoas, modificando a face da sociedade com tudo aquilo que ele escreveu, com todos os discursos que ele fez. Porque nós temos que ter uma alma com uma grande bravura para enfrentar as vicissitudes da vida. E todos nós estamos sujeitos a ela, porque são alavancas para o nosso progresso e nosso crescimento. Como é dobrar-se às mais diversas complicações? É muitas vezes tolerar, relevar, renunciar a muitas coisas particulares para que o todo e o coletivo possa ser beneficiado. Olha no pequeno núcleo da família, né? Muitas vezes um pai e uma mãe, quantas renúncias eles precisam fazer para que os filhos possam ser educados e crescerem com bons valores, serem bons cidadãos, que tenham acesso à escola, que tenham acesso à informação, mas que principalmente eles possam ser pessoas melhores como criaturas humanas e divinas. E numa família como um todo, não só falando de pai e de mãe, mas falando na família como um todo, uma família bem formada, uma família
bem unida, né? Cada um por si, e não precisa fazer alarde disso, em determinados momentos faz as suas próprias renúncias para manter o equilíbrio da família, a felicidade, o bem-estar, sem procurar brigas, dissensões, e inflexível diante das suas tentações. O que é isso? Eu não vou permitir que nada me demova do meu caminho, do caminho escolhido para o crescimento, seja o seu andar sim, sim, não, não. Mas eu não preciso fazer isso com dureza e com agressividade. Eu posso conviver com todas as pessoas vivendo as minhas ideias, sem ferir as ideias de ninguém. E Leon Denis nos diz ainda que a origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma a sociedade por meio de leis. Quantas leis nós temos nas nossas sociedades, né? Essas leis determinam a convivência entre os cidadãos, mas nem todos as cumprem. Nós temos as leis da legislação básica de uma sociedade, mas nós temos também as leis morais que estão escritas na nossa consciência, está lá no livro dos Espíritos. E são essas leis que nos regem. Mas só criando leis, essa sociedade não vai se modificar, porque se não viver segundo aquelas outras leis primárias e básicas que originam de Deus, nosso Pai Criador, que estão exatamente inscritas na nossa consciência, que são a noção do bem e do mal. São os costumes que nós precisamos mudar, os padrões de necessidades que nós precisamos mudar, as nossas crenças, como é que nós acreditamos nisso ou naquilo, se nos aprofundarmos no entendimento das coisas e das pessoas. Quaisquer que sejam as formas de política e legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Porque ele vive bem, porque se respeita. Isso que é a base de toda a vivência. E aí nós recorremos, então, a Emmanuel no Consolador, na questão 57, onde ele diz que todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui, ou seja, do plano espiritual, os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. Olha, seja, os avarentos, que ele chama aqui de ricos, compara, que são aquelas pessoas que querem tudo para si cada vez mais. E os revoltados, que são aqueles que não se conformam com a situação em que vivem, mas não fazem nada para melhorar aquilo pacificamente com crescimento e progresso, mas preferem apenas se revoltar contra a própria sociedade em que vive, contra seus próprios irmãos, sem convicções fortes que façam, antes de tudo, com que a pessoa se transforme internamente, que esse é o nosso real e verdadeiro trabalho, o mais importante que nós precisamos fazer. Sendo uma sociedade o resultante de forças individuais, ela é formada por cada um de nós. Nós somos um ser coletivo, e essas pessoas são boas ou más. Para se melhorar a forma da sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência, sobre a consciência dos indivíduos. E como é que ele vai fazer, como é que ele sugere fazer isso? A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Devem-se mudar os parâmetros educacionais. Deve-se buscar novas fórmulas de educar as pessoas, de educar o pensamento, de educar o sentimento. A educação é o mais poderoso fator de progresso, pois contém em germe todo o futuro. O que a gente vê hoje? Quantas iniciativas de pessoas buscando, através do processo educativo, bibliotecas, livros, escolas, trabalho através da arte, cultura, fazer esse processo transformador do coração da pessoa, buscando dentro dela a sua sensibilidade. E para ser completa essa mudança, esse processo educacional, ele deve se inspirar no estudo da vida sobre as duas formas alternantes, a visível e a invisível, o mundo material e o mundo espiritual. Ele disse tudo isso até aqui para nos chamar a atenção,
para essa dualidade em que nós vivemos, ora no corpo físico, ora fora dele. E a nossa evolução, a nossa ascendência só se completará se nós tivermos verdadeira noção de todas essas coisas dentro de nós. Para que não continuemos desvirtuando o que é bem e o que é mal, o que é bom, o que é ruim, o que é belo e o que é feio. Nós precisamos ter esses conceitos dentro de nós para que nós possamos viver bem. Então, ele diz aqui que os preceptores da humanidade, ou seja, quem são os preceptores? São os professores, são as pessoas que formam ideias, são as pessoas que ensinam, têm um dever imediato a cumprir. É de repor o espiritualismo na base da educação. Ele não está falando de colocar religião na base de nenhuma educação. Ele está falando de espiritualismo. E espiritualismo... Como? E espiritualismo é a base em que nós estamos vivenciando tudo que nos é oferecido de oportunidade na existência. E é dessa forma que nós vamos alcançar aquilo que o Leon Denis sempre teve como meta, que é a formação do homem integral, aquele homem que se conhece, que sabe a sua destinação, que sabe vivenciar as suas dificuldades. É a sua saúde moral, é o homem interior, o conhecimento do seu eu. Fala-se muito de progresso, e ele pergunta, o que se entende por progresso? O progresso, ele não consiste só no aperfeiçoamento das máquinas, das tecnologias, do melhor viver das sociedades pelas grandes casas, né, pelos recursos que são melhor utilizados para a qualidade de vida do homem. Não são só as ferramentas industriais, nem também não são processos novos de arte, de literatura. O progresso precisa empolgar as pessoas com objetivo e com esperança, para atender essa ideia primordial que ele fala aqui, que fecunda toda a vida humana. A fonte elevada e pura de onde hão de manar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. E qual é esse objetivo, então, que empolga para atingir essa ideia primordial? E o universo, ele é regido por essa lei, pela lei da evolução. É nós sabermos que o que somos aqui hoje não seremos mais amanhã, porque vamos progredir, porque algo de muito bom nós poderemos construir no futuro. Mas esse futuro, ao qual nós estamos destinados de felicidade, precisa ser construído hoje e aqui. Por isso, precisamos mudar a nossa forma de educação. E evolução é o que entendemos por progresso. Não só Denis, mas todos nós que já temos algum conhecimento da doutrina espírita. Em nosso princípio de vida, em nossa alma, em nossa consciência, nós estamos para sempre submetidos a essas leis. Essa lei de progresso que nos rege, ela é importantíssima para que nós possamos realmente recriar a nossa vida, recriar o nosso entendimento e a nossa visão, para fazermos obras úteis no mundo em que nós vivemos, cooperando não só com a nossa evolução, mas com a evolução do globo. Vocês lembram lá a questão 132 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem a Kardec que a finalidade da encarnação é fazer com que o homem chegue à perfeição. Mas não é só isso. É também fazer com que o homem realize a parte que lhe toca na obra da criação. Olha só, nós somos co-criadores juntos com Deus. Cooperar na evolução geral. Recolher todos os seus frutos desse trabalho. Mas a gente precisa aprender a discernir, reconhecer a razão, a causa e o fim dessa evolução. Por que eu tenho que evoluir? Qual é a causa que me leva a evoluir? O que me impulsiona? E por que eu tenho que evoluir? Por que eu tenho que progredir? Para onde eu vou? O que determina a minha vida? São essas questões importantíssimas, né? Que a gente pode, então, resumir nisso daqui. Que poder nos livrará do abismo a que nos arrastamos? Que ideal novo virá dar ao homem a confiança no futuro e o fervor pelo bem? Que resposta nós vamos dar a isso, então? Aí, Leon Denis entra no capítulo 1º dessa primeira parte, falando da evolução do pensamento, porque o que ele está buscando?
Ele está buscando uma resposta, ele está buscando esse ideal novo, que vai dar ao homem confiança no futuro e o fervor pelo bem. E ele começa o capítulo nos levando a fazer essa pergunta. Poderíamos considerar que o pensamento científico se sobrepõe aos demais, filosófico e religioso, e suas conclusões podem ser consideradas verdades incontestáveis? A ciência vem evoluindo desde o tempo mais remoto, quando o homem aprendeu a lidar com fogo, quando aprendeu a escrever, quando aprendeu a falar, quando foi evoluindo o seu pensamento a fim de que aquelas ideias elaborassem mais. E mesmo num momento tão escuro como foi considerada a Idade das Trevas da Idade Média, muita coisa foi feita em relação à ciência, mas de uma forma diferente do que nós conhecemos hoje ou conhecemos na antiguidade, porque tudo era proibido. Qualquer passo que se desse em relação a uma descoberta nova científica poderia atirar aquela pessoa na fogueira da Inquisição. Então, neste momento em que Leon Denis está vivendo sobre a Terra num corpo novo, com uma tarefa tão grandiosa, ele vai procurar analisar a doutrina espírita sobre esse tríplice aspecto: filosofia, religião e ciência. Mas para o pensamento da época tão materialista, a pergunta que se faz é essa: esse pensamento se sobrepõe aos demais? As suas conclusões podem ser consideradas verdades incontestáveis? A gente sabe que só uma lei rege a evolução do pensamento, que é a lei do progresso, que a gente estava vendo ali atrás. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Questões 100 e adiante do livro dos espíritos, a escala espírita, a progressão dos espíritos, né? Todo o conhecimento que nos chega vem através da evolução da criatura humana. E toda nova ideia, toda que a ciência coloca, ela tem um determinado ponto de nascer, crescer, e ela fica estanque quando outra ideia vem para aprimorá-la mais. Então, para os meios da época, esses momentos de parada do conhecimento, onde tudo se descobriu acerca daquele assunto, é um momento também de grandes decepções. Por quê? Não tem mais nada além daí? Aonde eu vou? O que tem mais para descobrir? Aí surge uma nova ideia e as pessoas vão se dedicar a elas. Então, essas decepções não demonstram para a gente que o espírito é fraco, a fraqueza do espírito humano. Muito pelo contrário, mostra que o espírito do pensamento científico no ser humano está levando a ele a ser aquela bravura de alma, a ter aquela bravura de alma que Leon Denis nos falava, a viver dentro da sua realidade, buscando meios e descobertas, tentando explicar o meio que ele vive. E ele não pode ficar parado num momento só. Então, as conclusões da ciência não podem ser verdades incontestáveis, porque ela está em franco progresso. Quando o homem foi à Lua, minha avózinha, que morreu centenária, ela dizia que aquilo ali era invenção, que aquilo ali era o homem que estava inventando aquilo para corromper a sociedade. Porque como é que o homem ia fazer para furar a terra e ir para o céu? O céu era de Deus. E hoje, as viagens espaciais são a coisa mais natural do mundo, para quem tem dinheiro, é óbvio, né? Mas é isso que acontece. Esse é o crescimento do pensamento científico, do processo evolutivo da criatura humana. Então, a gente se pergunta, se a ciência ainda possui limitações e se modifica de maneira tão acelerada, ela teria algum papel de relevância na revelação de novos conhecimentos para a humanidade? Nós vamos nos valer mais uma vez do Livro dos Espíritos, porque não se estuda Leon Denis deixando o Livro dos Espíritos de lado, sempre com o Livro dos Espíritos de lado. A gente precisa sempre se pautar por aqueles princípios, porque Leon Denis, para escrever o que escreveu, ele trouxe as suas conclusões, ele fez a sua estrutura toda nos conhecimentos que a doutrina espírita lhe trouxe. Então, já que a ciência é tão acelerada, ela tem algum papel de relevância nos conhecimentos da humanidade? Então, vamos responder isso daqui, lá com a questão 17 do Livro dos Espíritos, que a resposta à questão 17 é essa daí. O que a questão 17 nos fala? Ele nos pergunta se é dado ao homem conhecer todas as coisas.
E o que os espíritos respondem? Que não, que Deus não permite ao homem que tudo seja revelado nesse mundo. Por quê? Se eles não se a resposta não for essa, não existe lógica quando ele for começar a explicar lá a escala dos espíritos, a progressão dos mundos. Por quê? Porque as coisas só vão sendo reveladas à medida que o pensamento da criatura cresce também. Olha o nosso capítulo aí, evolução do pensamento. Então, à medida que o pensamento da criatura evolui, à medida que ela adquire mais condições de entendimento, outras coisas vão sendo reveladas. E aí vem a questão número 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O que os espíritos respondem para Kardec? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Se naquela época não possuía, alcançou alguma, e hoje a gente não tem ainda algumas faculdades para outras descobertas mais profundas. E é isso que a gente precisa entender, que não é que Deus está escondendo nenhuma verdade da gente. Não existe nada que fique escondido da criatura humana, não há verdade que não venha a ser descoberta, mas de acordo com o crescimento e evolução desse pensamento. E esse pensamento é a própria criatura humana. E finalizando na questão 19, ele pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? E aí, olha só que resposta maravilhosa, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Ele, mais uma vez, fala o que falou na 18 e na 17. Quais são os limites que Deus estabeleceu? Ele escondeu alguma coisa de nós? Não, mas ele vai proporcionando o conhecimento dessas coisas para que a nossa cabeça não se transtorne, para que o conhecimento não seja perdido à medida que nós vamos evoluindo e descobrindo, e que esse pensamento cresce dentro do tempo da evolução. E aí, quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, ou seja, quanto mais ele progride e evolui, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Por que Leon Denis falou isso? Porque ele era uma pessoa completamente apaixonada pela evolução e pelo progresso. Ele admirava tanto o curso da vida, o curso do progresso na vida das criaturas, que até na maneira de falar, ele colocava a sua grande admiração. E os espíritos nos diziam ali que à medida que Deus concede ao homem as condições dessa evolução, todos os mistérios, ou ditos mistérios, todas as coisas ocultas serão reveladas. E nós precisamos ter ciência disso, e evoluir e crescer para que o nosso entendimento se amplie, para que nós possamos alcançar esse desenvolvimento que o nosso planeta, Casa Abençoada, está vivendo neste momento. Então, considerando que a ciência material e o espiritismo têm objetos de estudos diferentes, como poderíamos compreender esse processo de elaboração entre espiritismo e ciência? São duas coisas assim completamente separadas? Esses objetos de estudo são tão diferentes assim que não existe um ponto de convergência, vão andar paralelos eternamente até o infinito? Ou em algum momento vai haver alguma convergência? O que Leon Denis nos diz? Que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. O conhecimento da nossa espiritualidade e o conhecimento científico, um explica o outro, um completa o outro e nos engrandece. Sabe a pessoa que está sendo alfabetizada? Eu vou falar mais uma vez, acho que todo mundo já está cansado de ouvir essa história. Meu filho, quando estava sendo alfabetizado, eu estava na rua com ele, e ele sentadinho no carro, nós paramos na frente de uma loja com uma placa muito grande, e aí, de repente, ele soletrou e leu o nome da loja, e virou para mim e falou assim: mamãe, eu estou enxergando o mundo. E é isso aqui que o espiritismo e a ciência querem nos proporcionar. Porque a ciência, sem o espiritismo, ela se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Vamos ver lá os primeiros trabalhos científicos de Kardec, as observações. Se alguma pessoa com um senso
de inteligência mais aprimorado não parasse para observar, nós não teríamos a doutrina espírita hoje, que nos explicaria o porquê daqueles fenômenos. E ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Agora, por que a ciência precisou vir antes? Para que esses conceitos fossem elaborados, fossem de domínio público, para quando o espiritismo chegasse como uma teoria, quando a doutrina espírita chegasse como uma teoria, tivesse base de comprovação científica, para que as pessoas não dissessem que aquilo ali era uma invenção do gênio humano. Então, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, que é a ciência, tinha que preceder o espiritualismo, porque é a matéria que primeiro fere os sentidos. Lá nos homens das cavernas, eles descobriram fogo para se aquecer, o corpo era mais pesado, as dores eram maiores, né? Aquilo ali eles viviam única e exclusivamente pela sobrevivência. Era a matéria ferindo aquele espírito rudimentar e primitivo que estava ali ainda. E ele, com aquele princípio de inteligência ainda muito rudimentar, ele vai se desenvolvendo, vai dando abrigo, então, ao pensamento contínuo, ao princípio inteligente, ao livre-arbítrio, que vai levando o homem a essas descobertas para que ele possa evoluir francamente. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo que surge antes do tempo. E aí a gente vai para a religião, falamos de ciência, vamos para a religião. A busca do homem pelo transcendente se intensifica ao correr do tempo, né? Antigamente as pessoas eram muito místicas, tinham muito medo das coisas ou medo de Deus, mas essa necessidade de conhecer a nossa transcendência, né, vem desde os tempos remotos. A mediunidade, o conhecimento dos espíritos, mas não do conhecimento espiritual, mas essa comunicação, esse processo de comunicação sempre existiu. E assim como houve a evolução do pensamento científico, esse pensamento religioso também sofreu alterações. Quais as contribuições de Denis sobre essas questões? Ele diz que o que a gente fala sobre a ciência, a gente pode falar também sobre a religião, sobre as filosofias, né? As ideias vão se sucedendo, se aprimorando e desenvolvendo a capacidade reflexiva do ser humano. Essas ideias filosóficas, religiosas, constituem estágios ou trechos pelos quais nós temos que passar. Desde lá, a época mais remota, quando a gente adorava todo o fenômeno da natureza como se fosse um Deus, até os tempos de hoje, onde a gente já concebe o Espírito Divino que existe em nós como uma energia superior que criou as nossas vidas. E aí a gente vai de novo lá para o Livro dos Espíritos, nas questões 10 e 11. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso o sentido. Naquela época das cavernas, então, faltava-lhe todos os sentidos. Ele não poderia conhecer ou, pelo menos, vislumbrar o entendimento sobre essa natureza íntima de Deus. Todos os sentidos lhe faltavam, era a matéria que feria aquele espírito, como nos disse Leon Denis. Então, para nós hoje, alguma indução, alguma dedução nós já podemos fazer, o nosso pensamento já evoluiu. E aí a questão 11 nos vem com uma esperança. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, né? Qual a finalidade e o objetivo da encarnação? Levar o homem à perfeição. Fazer com que ele participe também da sua parte na obra da criação. Se aperfeiçoar, crescer, evoluir, descobrir. O homem tem inteligência. Ele é um ser superior a todas as outras coisas da criação. Homem e humanidade. Essa inteligência tem que servir para alguma coisa boa. E esse processo de aperfeiçoamento que tira o véu, que desobscurece os sentidos e os sentimentos, é que vai fazer com que o homem um dia veja e compreenda Deus. Mas vai ver Deus como assim? Ah, é uma pessoa aqui na minha frente? Não. Ele vai ver Deus em si mesmo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Nós somos perfectíveis, não somos perfeitos. Então, se nos olharmos no espelho, nós podemos dizer: estou vendo Deus. Não por sermos seres grandiosos, mas por sermos uma partícula daquela criação que está em processo de aperfeiçoamento. E aí sim nós podemos compreender esses desígnios. Isso é o desenvolvimento do nosso pensamento. E o que Denis nos diz? Que no seu encadeamento, essas crenças diversas aparecem como desenvolvimento gradual do ideal divino, que o pensamento reflete, com tanto mais brilho e pureza, quanto mais delicado e perfeito se vai tornando. Ele nos coloca aqui ainda algumas situações para provar que o espírito existe, como as aparições do Cristo materializado depois de ter morrido. Foi talvez nessa época do Cristo entre nós, foi a primeira conversa da espiritualidade com o ser humano, para mostrar que alguma coisa a mais existia além daquele corpo físico. Então, essa aparição do Cristo materializado constitui a mais poderosa manifestação de que os homens têm sido testemunhas. Talvez mais consciente, inclusive. Foi o sinal de uma entrada em cena do mundo dos espíritos, entrada que nos primeiros tempos cristãos se produziu de mil maneiras. Eu me vou para preparar-vos o lugar. Que lugar é esse? Se ele já estava vivendo no mundo dos espíritos. É o lugar de onde nós viemos. É o lugar para onde nós vamos voltar, levando toda a nossa bagagem. A nossa mala chegou aqui vazia. É como a gente viaja para um lugar com os recursos que a gente tem, com a mala vazia, para encher essa mala de coisas daquele lugar e trazer para o lugar onde nós estamos. Então, a nossa viagem aqui na Terra é essa, é uma mala vazia, que nós vamos encher de valores que vão sendo adquiridos ao longo da nossa existência aqui na Terra, se bem aproveitado. Então, hoje, naquela época de Leon Denis, ele dizia isso, e nós podemos dizer isso hoje também. Uma nova florescência do mundo invisível na história, uma nova maneira de ver as coisas do mundo que era considerado sobrenatural e maravilhoso. As manifestações do além, de passageiras isoladas, tendem a converter-se em permanentes e universais. E hoje isso acontece também. O que nós podemos ver nesses tempos que estamos vivendo hoje aqui, de todas essas pandemias, essas crises, tudo é o homem buscando mais algo que lhe sustente a natureza emocional. E ele só vai procurar achar sustentação para isso, entendendo melhor quem ele é, de onde ele veio e qual a sua destinação. Ele ainda pergunta, com todas as dificuldades que parecem ter sido engendradas pelos movimentos religiosos de todos os tempos, o que podemos dizer sobre a contribuição das religiões para a educação da individualidade humana? Ora, as religiões contribuíram muito, mesmo que fossem de uma forma coercitiva, elas evitaram muitos abusos, freios às paixões violentas, as barbáries das idades do ferro, que ficaram gravemente marcadas, né, como experiências que ficaram marcadas na economia espiritual de todos nós. E o ensino, principalmente, a educação formal, acadêmica, a maioria delas, nos tempos antigos, foi dada pelos preceptores religiosos, que, junto com esse ensinamento acadêmico, também faziam a formação moral dos indivíduos. Mas então, onde é que está o erro das religiões? O erro do religioso, ele é lógico, ele é de ordem lógica, porque encerrou a religião dentro de dogmas estreitos e moldes rígidos. A religião imobilizou o pensamento em vez de provocar-lhe o voo. Pela educação religiosa, em determinado tempo da história da nossa terra, a pessoa só podia pensar o que lhe era permitido. E era incutido um medo tão grande na pessoa com as ideias de céu, inferno, purgatório, que a pessoa tinha até medo de pensar, com medo de que aquele pensamento a levasse para viver eternamente queimando no fogo do inferno. Então, são dogmas e moldes rígidos que fizeram com que as pessoas perdessem a oportunidade de, através da filosofia religiosa, alçar um voo muito grande na sua natureza espiritual. O verdadeiro cristianismo com Jesus era uma lei de amor e liberdade. O que as igrejas fizeram dele? Uma lei de temor e escravidão, que foi justamente o que eu falei anteriormente.
As pessoas tinham até medo de pensar. E aí a gente se pergunta, então, e o espiritismo fica onde? O que é isto? Ciência ou religião? Primeiro de tudo, eu vou dar uma sugestão para vocês para buscarem lá na Revista Espírita, de 1868, dezembro, se não me engano, um artigo que Kardec escreveu, eu vou buscar o nome dele aqui para vocês, que é Revista de dezembro de 1868, tá? É onde ele fala, o nome do título é Espiritismo é uma Religião? É um artigo fantástico, maravilhoso, e que ele diz ali que, considerado sob o ponto de vista dogmático desses moldes rígidos, o espiritismo não é uma religião. Mas se considerarmos a religião sob o princípio exatamente do que a palavra significa, que é o religar o homem ao seu princípio divino, à sua natureza divina, o espiritismo é uma religião, sim. Por quê? Porque a religião foi emparedada no meio dos dogmas e dos mistérios, e a ciência também foi emparedada nas camadas mais baixas da matéria. Ciência era só matéria, religião era só espírito, uma coisa não se encontrava com a outra. Na realidade, essa não é a verdadeira religião, nem a verdadeira ciência. Religião significa religar, e vai nos religar com todas as leis que regem o universo, que foram criadas por Deus e que fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Dia virá em que nós poderemos sair dessa casca onde nós nos colocamos, mesmo que parcialmente, ainda essas cadeias de pensamento, porque é um atavismo, porque é uma tradição que a gente traz vida após vida. E esse é o momento da nossa libertação. Libertação para o esplendor do espírito, para o reinado do conhecimento. Uma coisa aliada à outra, conhecimento e espiritualidade. O que nós não poderemos fazer com tudo isso aí, não é verdade? A ciência, ela vai explicar os fatos, a filosofia vai fazer as deduções lógicas, a poesia vai irradiar suas luzes e suas cores, a poesia é a arte, e a religião vai juntar tudo isso às qualidades de sentimento e a noção estética elevada, e todos nós faremos um conjunto completo, porque não existe nada separado nesse universo. A gente não tem aqui, isso aqui é ciência, eu como, eu durmo, o meu corpo se manifesta dessas e dessas formas, as suas funções fisiológicas, mas o meu humor pode alterar a minha saúde, assim como algo que eu consumo para a minha manutenção física pode alterar o meu humor, e eu vou ter que pensar filosoficamente ou holisticamente, né, num conjunto mais amplo, numa visão mais ampla de como eu vou juntar todas essas coisas. Quem nunca parou para observar um pôr do sol? Quem nunca parou para observar uma criança brincando? Quem nunca parou para observar uma árvore florida, um jardim florido? Nessa época do ano que tudo está seco, quantas flores visitam a nossa cidade? Quantas coisas lindas nós podemos ver, não é? E observar a arte, a estética, a beleza, a poesia da natureza faz com que nós também elevemos o nosso pensamento, filosófico e religiosamente, nos religando a Deus. Mas para que tudo aconteça, essa natureza vive sob princípios científicos que fazem parte das leis da natureza, leis criadas por Deus. Vamos adiante, nesse capítulo aqui, o Leon Denis é o capítulo mais extenso dos 3 que eu vou apresentar, mas eu procurei fazer um resumo, porque ele está fazendo aqui mais a parte da metodologia do ensino de Kardec, né? Então, ele está falando sobre o critério da doutrina dos espíritos, que surgiu, e o espiritualismo moderno é o espiritismo, que surgiu lá no final do século XVIII, né? Primeiramente com essas manifestações que estavam acontecendo nos salões da Europa, e o caso das irmãs Fox, da Margaret e da Kate, né, que se mudaram para uma casa com sua família, e nessa casa começou-se a ouvir barulhos, e esses barulhos eram tão insistentes, até que um dia uma delas falou com barulho: se você está me entendendo e me ouvindo, me responde essas perguntas. Uma pancada para sim e 2 para não. E o barulho começou a responder. E aí
estabeleceu-se um processo de comunicação e se descobriu quem era aquele barulho, né? Que foi um mascate que viveu muitos anos antes e que foi assassinado naquela casa, que foi enterrado debaixo da escada que levava para a adega. A história é comprida, nós vamos resumir assim. E aí se estabeleceu, então, um vínculo que mostrava que existia algo além, né? Como nos diz o pensador, existe entre o céu e a terra existe algo além que a nossa vã filosofia não consegue captar. Mas agora a nossa filosofia não é mais vã. A gente já está podendo estudar esses fenômenos, conhecer, né? Então, esse espiritualismo moderno, que é o espiritismo, ele se baseia, então, nos fatos que aconteceram. Uns físicos, né, que é como o caso aqui das irmãs Fox, né, batidas, escrita direta, o que ele fala aqui de tipologia é justamente as batidas, né, discursos pronunciados em transe, por incorporação, e são acompanhados sinais, provas, como foi o que aconteceu com as irmãs Fox, que estabelecem a identidade e a intervenção de almas humanas que viveram na Terra e às quais a morte deu liberdade. Então, aquele mascate viveu ali, a morte deu liberdade, mas ele não se desligou da casa, porque ele precisava contar o que aconteceu com ele, e ele foi também um dos veículos que levaram aos estudiosos e aos curiosos buscarem o entendimento acerca desses fenômenos. Outro fenômeno interessante, né, foi o do William Crookes, porque esse novo espiritualismo ele se dirige aos sentidos e à inteligência. Então, naquela época, nos Estados Unidos, essa fenomenologia ficou mais só na base do fenômeno mesmo. Não existiam pessoas que quisessem organizar esse pensamento. Eram apresentações públicas, muitas pagas, né? Mas na Europa, os estudos foram tomando um aspecto diferente, planejado, organizado, né? E no caso aqui do William Crookes, ele era um grande físico daquela atualidade, e a Rainha Vitória convidou para fazer a sua experiência, subsidiou, pagou os estudos dele, para que ele provasse que aquele novo espiritualismo, que era o espiritismo nascente, era uma fraude. Então, dessa forma experimental, né, que ele estudou os fenômenos, ele também verificou o ensinamento que aquele estudo, que aquela observação experimental lhe trouxera. O que aconteceu com William Crookes? Ele, com a ajuda da Florence Cook, que era uma médium, uma menininha de 15 anos, foi bater na porta da casa dele e pedir ajuda para aqueles fenômenos que estavam acontecendo com ela. Ela foi, inclusive, sem a permissão do pai e da mãe, foi escondido. E ele começou a trabalhar com ela. Ela doava os fluidos para a materialização de Kate King, e eram materializações luminosas, radiantes, tão potentes, que ele saía com a Kate King na rua, de braços dados com ela, passeava ali pelo quarteirão onde ele morava. Ele fazia reuniões de horas e horas, e aquele espírito ali materializado, explicando, fazendo moldes em gesso, e as pessoas guardavam. Tudo isso está guardado no museu na Inglaterra, da Sociedade de Estudos Psíquicos da Inglaterra. Então, foi um estudo tão completo, tão grande, que ao final dele, quando ele foi prestar contas à Rainha Vitória, o que ele disse para ela? Eu não digo que é possível, eu digo que é verdade. E tudo isso está lá no livro que ele escreveu, que é Fatos Espíritas, que se chama, que vocês vão encontrar aí na Livraria da Federação, nas livrarias espíritas. É um livro fininho, um livro de fácil acesso e fácil entendimento, que é muito interessante observar como ele fazia esses estudos. Exatamente provou o contrário que a rainha queria. E é esse método experimental que estuda os fenômenos numa base racional, para verificar os ensinamentos que eles trazem, para que ele chegasse a essa conclusão, que Kardec se baseia. Então, esse espiritualismo moderno, que é o espiritismo, ele não pode ser considerado só apenas uma concepção metafísica maravilhosa, extraordinária, sobrenatural, que não se explica, mística, como muitas pessoas ainda hoje vivem nessa mística, né? Oh, é o espírito que está falando. Não, isso é uma coisa natural, faz parte. O espírito desencarnado é diferente da gente pelo corpo.
nós também somos espírito. Esse corpo, um dia, como nos disse lá a questão, uma questão que nós vamos ler aqui daqui a pouco, é apenas uma massa de carne, né? Então, esse espiritualismo moderno, que são as descobertas do espiritismo, tem um caráter diverso, corresponde às exigências daquela geração que foi educada na escola das críticas e da racionalidade, criticava, procurava, queria saber, né? E esses exageros desse misticismo mórbido e agonizante fizeram com que aquela sociedade ficasse desconfiada. Por quê? Porque havia muitas fraudes e nem tudo podia ser crível, né? As pessoas não podiam acreditar em tudo. E criava-se uma aura fantasiosa, uma aura sobrenatural e mágica em cima de alguns fenômenos, muitas vezes de tanto se apresentar na sociedade, até aquele processo mediúnico desgastava o médium, e ele já não tinha mais poder, vamos dizer assim. Ele já estava tão desgastado fisicamente que ele já não conseguia mais promover aqueles fenômenos. E aí, o que acontecia? Esses espíritos se afastavam, porque já não era mais algo sério, aquele médium já não lhe servia mais, e ele começava a inventar. E aí surgiram as fraudes. Então, naquela aura mística, fazia com que gerasse desconfiança. E essa desconfiança fazia cair por terra todo aquele princípio que estava aparecendo. Então, as pessoas não queriam apenas acreditar no que estava acontecendo. Eu estou vendo, eu acredito, mas eu tenho que saber por que aquilo está acontecendo. E foi isso que Kardec fez. E todas as concepções, todas as ideias que surgirem na nossa vida têm que passar por esse crivo da razão. Senão, nós vamos ser igual aquele dito popular da Maria vai com as outras, né? Fulano piscou aqui, eu vou atrás de fulano. Fulano cantou ali, eu vou atrás de fulano. E assim vai, e eu não tenho o meu próprio juízo de valor, eu não sou capaz de administrar, de entender o que aquilo significa para mim. Eu vou junto com a massa, né? E isso aí não tem um pensamento lógico, um raciocínio dirigido. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente faz. Então, nesse espiritualismo moderno, né, existem lógica, matemática positiva e um senso de justiça, associando aí justamente a ciência, a filosofia e a religião. Então, quais são os critérios adotados pelas doutrinas dos espíritos? Que critérios são esses? Primeiro, os critérios são baseados nos princípios da metodologia científica. O que é a metodologia científica? Nada mais é do que esse quadrinho que eu coloquei aqui. São as fases do pensamento da metodologia científica. Primeiro, eu tenho um problema. Essa mesa está falando, essa parede está batendo, está dizendo alguma coisa para mim. Então, eu vou formular uma hipótese. Ora, se ela está falando, é porque tem alguma coisa inteligente aí atrás. Então, eu vou atrás, vou pesquisar, vou colher os dados, vou juntar todos os depoimentos, vou visitar outras casas, vou ver esses fenômenos acontecendo em alguns lugares, vou separar o joio do trigo, ou seja, vou trabalhar só com os fatos verdadeiros e vou fazer a análise desses fatos. Eles são iguais? Acontece igual em todos os lugares? As mensagens são semelhantes? Né? É uma coisa que corriqueira, que todos os resultados que eles me oferecem são semelhantes? Então eu vou tomar conclusões e vou poder generalizar. É assim a base de uma pesquisa científica. Só pode ser generalizada aquilo que acontece igual. Dentro daqueles parâmetros, os resultados têm que ser sempre iguais ou semelhantes. Né? Nesses processos da vacina, por exemplo, uma vacina só pode ser usada quando os testes que foram feitos num grupo qualquer, separado estatisticamente, foram os mesmos. Uns mais, outros menos, mas foram os mesmos, que nos dá um percentual de validade daquela vacina. E esses experimentos são feitos assim, e Kardec usou exatamente essa metodologia. Após as conclusões e generalizações, ele passou a redigir essas conclusões e transformou essas conclusões em livros. Então, o método adotado por Kardec, dessa comprovação desses fatos, né, e da comunicabilidade dos espíritos, é, então, o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Augusto Comte já havia
classificado as ciências positivas em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia, que é o estudo de um pensamento filosófico. Tudo isso associado forma ciências positivas, que forma basicamente. Existem outras coisas que foram acontecendo e aparecendo em redor disso daí, mas basicamente é isso daí. Então, o Kardec nos fala uma coisa importante, que não foram os fatos que vieram primeiramente. Não houve fatos que vieram depois, que vieram primeiro, e aí a gente teve que criar uma teoria para provar aqueles fatos, né? A teoria surgiu, ele criou uma ideia e utilizou todos aqueles fatos que estavam acontecendo para provar que a sua teoria estava certa. É rigorosamente dizer-se, então, que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto de imaginação. Ele tinha ali a ideia e a teoria dele, e ele passou a observar que é a formulação da ideia lá no princípio da metodologia científica. Ele tinha aquela teoria dele, fez a hipótese, formulação da ideia. E aí ele aproveitou todos aqueles fatos que estavam acontecendo para provar se aquela ideia dele era verdadeira, se precisava ser ampliado, o que precisava ser modificado, né? Isso está na Gênese, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. E no livro publicado após a morte de Kardec, Obras Póstumas, o nome já está dizendo, né? Lá na segunda parte, esse livro é feito de apontamentos que ele escrevia em seu diário, tá? Das observações que ele fazia. Então, lá na segunda parte, tem um capítulo que é intitulado Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo, onde ele escreve, ele atesta ali, que ele aplicou a essa nova ciência, como ele fizera até então, porque ele era da Sociedade Científica de Paris, magnetizador, né? Trabalhava com magnetismo, o método experimental. Então, foi esse o método que ele aplicou. Ele nunca elaborou teorias preconcebidas. Ah, eu acho. Não. Ele observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos ele procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Ou seja, as respostas são iguais, então essa teoria é válida. E aí, desse método experimental, da metodologia científica, 2 critérios foram basilares para Kardec: a generalidade ou universalidade das coisas que aconteciam e a concordância dos ensinos dos espíritos. Está lá no Evangelho, na introdução, sugiro a vocês lerem esse item, o item 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, onde ele vai, por esse aspecto, analisando dessa forma, de generalidade e concordância, fazer o suporte de todas as teorias, de todas as ideias que ele lançou e que comprovou cientificamente. Então, esses são o suporte, a generalidade e a concordância, o bom senso, a lógica, para que essa doutrina tivesse força e autoridade para se apresentar para a sociedade. E dentro da universalidade, aí vem Leon Denis no livro e fala que Kardec se esmerou, antes de tudo, em dar sentido claro e preciso às expressões que ele habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico. Ora, lá na introdução do Livro dos Espíritos, o que tem lá no item 1 da introdução? Kardec explicando termos. O que é espiritismo, o que é espiritualismo, o que é alma, o que é espírito? Criando um termo novo, perispírito, né? Então, ele explica todos esses termos para que, antes de que ele lance a ideia, aqueles termos estejam bem claros para quem vai ler o livro, né? E ele também circunscrevia as ideias. O que significa isso? Ele pegava os assuntos iguais e colocava num capítulo, para que não se perdesse a linha de raciocínio, para que houvesse lógica naquilo que ele estava ensinando. Então, ele circunscrevia as ideias para apresentá-las em condições que as tornassem bem compreensíveis para qualquer leitor. E aí a gente vai a algumas ponderações. É uma revelação do mundo espiritual, né? Todas essas descobertas humanas. Essa é uma descoberta humana que surgiu por uma revelação do mundo espiritual. A descoberta humana, propriamente individual, ela continua a ser feita. Nós continuamos estudando. Esse grupo, como eu falei, estuda esses livros há mais de 30 anos. Nós estamos aprimorando essas descobertas dentro de nós.
esse ensinamento dentro de nós. Só que a descoberta humana individual, como ele falou, é falível. Por isso que a gente estuda em grupo, que a gente discute as ideias, que a gente chega a um senso comum, uma conclusão. Os sistemas filosóficos humanos, né, as teorias individuais, são necessariamente influenciadas por opiniões, tendências, preconceitos e sentimentos do revelador. Um tradutor de livros, por exemplo, se ele for traduzir ao pé da letra aquele livro, ninguém vai entender o que está escrito, porque é a língua, um idioma de outra nacionalidade. Então, é que ele precisa ler aquilo ali e interpretar para poder transformar aquilo num texto que a pessoa entenda. Se ele for uma pessoa correta, ele não vai mudar o sentido da frase. Mas se ele for uma pessoa que quer modificar aquilo que o pensador original escreveu, ele vai escrever qualquer bobagem ali, né? Então, vai de acordo com a opinião dele, com a tendência, com o preconceito e com o sentimento que ele tem. E também com as condições e tempo e lugar que ele estão sendo produzidas. Eu vou dar aqui uma coisa que hoje em dia acontece muito, que vai ficar bem claro, né? Quando uma causa qualquer, um pedido qualquer judicial, chega lá no Supremo Tribunal Federal, eles lançam esqueci o nome agora, tá? Puxa vida, o nome me falhou agora, desculpe. Então, fica lá, aquela pequena leizinha fica ali para que aquele caso seja resolvido por aquela decisão que eles tomaram. Aí aparece outro caso semelhante. Eles se baseiam naquela e dão um parecer igual. E aí vários casos semelhantes acontecem que são baseados justamente naquela decisão, então aquilo começa a se generalizar. E aí, o que acontece? Surge uma súmula do STF que transforma aquela ideia inicial erga omnes. O que significa isso? Para todos. Por quê? Porque aquela ideia se generalizou e se convenceu de que aquela ideia servia para todos. Não acontece normalmente numa opinião individual. Por isso que, para se ter uma decisão qualquer de um tribunal que seja para todos, é preciso que haja várias iguais, né? Então, uma decisão individual não vai resolver. E aí a gente passa para a revelação do mundo espiritual, que ela é impessoal, universal e escapa a maior parte das influências, porque reúne a maior soma de probabilidades, se não de certezas. Ela não pode ser abafada nem desnaturada, e nenhum homem, nenhuma nação, nenhuma igreja tem o privilégio dela. Aquela ideia da súmula do STF eu coloquei por quê? Porque não é a ideia do seu juízo, seu juízo, seu juízo, é a ideia do conjunto, do plenário, que serviu para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a doutrina dos espíritos, ela é erga omnes, ela serve para todos, porque ela não é a opinião, o desejo, a tendência, o preconceito, o sentimento de uma pessoa. Aquela pessoa, Kardec, com vários outros auxiliares, simplesmente foi o veículo por intermédio de quem os espíritos trouxeram aquelas ideias, que se generalizaram no ensino que serve para a nossa transformação educacional de espíritos eternos que somos. Existem muitas concordâncias e discordâncias, porque ela levantou, então, objeções e críticas. E de todas aquelas que Leon Denis colocou aí, eu trouxe duas situações aqui para a gente avaliar. Em vista da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem de apreciá-las, de verificá-las à sua vontade, o que há de ser da unidade, então, da doutrina, dessa generalidade? Essa unidade poderosa que tem feito a força, a grandeza das religiões sacerdotais, eles têm assegurado a sua duração. Ora, a gente viu em alguns slides aí para trás que a doutrina espírita não está fechada em dogmas. Ela não é uma seita nem uma ortodoxia, você tem que seguir aquilo daquela forma. Ela é uma ideia de livres pensadores. Ela é uma ideia dos espíritos trazidas através da cabeça desses livres pensadores. É uma filosofia viva, patente, todos os espíritos livres e que progridem na evolução. Ela não faz imposições de ordem alguma. Para isso, dos conceitos basilares da doutrina é o livre-arbítrio, né?
E nós vemos sempre que nós estamos aí, já conseguimos compreender que fazemos escolhas, ora boas, ora menos boas, e que estamos submetidos às consequências dessas escolhas. É a nossa liberdade de ver, de entender e de escolher. Então, essa doutrina espírita, ela exatamente por ela ter essa liberdade de cada um apreciá-lo, e seja concorde em todos os corações, e que ela vai entrar no coração das pessoas e no entendimento das pessoas, à medida também que o desenvolvimento e a evolução daquela pessoa se manifestarem. E é através dos ensinos rudimentares que ela nos traz, que se pode desenvolver também o espírito crítico e racional das criaturas. Então, isso aqui não pode ser uma objeção, uma crítica, porque é justamente a liberdade de pensar, de escolher e de entender que faz com que ela se torne, então, poderosa, única e que tenha tanta entrada no meio e na sociedade. E aí, então, outra pergunta que a gente pode colocar, e que Leon Denis coloca aí no seu livro, não são, pois, inteiramente novos os ensinamentos do Espiritismo? Gente, a mediunidade, o comunicação com os espíritos é uma coisa que existe desde que o homem é homem na Terra. Houve uma época em que essas manifestações foram sobrenaturais, mágicas, que o homem tinha medo dessas forças da natureza. Mas é exatamente a evolução do pensamento que nós estudamos no primeiro capítulo, que foi levando o homem a observar mais, a tentar muitas vezes controlar essas manifestações, e não podendo controlar, passaram a estudá-las para entendê-las e poderem vivenciá-las de uma forma equilibrada, honesta, né, e racional. Então, esses ensinamentos não são novos. A visão que se tem deles é que cresce, a visão que se tem deles é que progride. Então, a ideia, o escopo, o objetivo do Espiritismo não é destruir o que está estabelecido. Assim como Jesus disse, está lá no Evangelho, no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. É essa a ideia que o Espiritismo vem trazer. Não é de destruir, é de dar cumprimento e amplitude a tudo que existe e que está mergulhado num conhecimento que pode ser aprofundado de acordo com a vontade das pessoas. Porque ela está vinculando a alma humana, que ainda é muito incerta e muito débil, e está dando a ela asas poderosas para que ela possa voar em largos espaços e alcançar grandiosidades. Elevando-se a essas alturas, ela pode se enxergar melhor, pode observar melhor. E aí sim, lá na questão 11, né, do Livro dos Espíritos, ver e compreender Deus. Esse futuro de evolução que nós estamos nos propondo para acompanhar o processo evolutivo da Terra. E aí a gente entra no último capítulo. Esse último capítulo que trata justamente do problema do ser. E eu trouxe essa imagem aqui da galáxia do sombreiro, porque eu estava pesquisando algumas coisas sobre isso daqui e fiquei imaginando essa galáxia, ela foi descoberta em 1781. No século XVIII ainda, final do século XVIII. E eu fico imaginando aqui aqueles astrônomos ainda com equipamentos tão rudimentares, descortinando esse universo todo e essas belezas, o que eles não sentiram ao ver tanta beleza e luminosidade. Hoje, num telescópio tão potente como o Hubble, se a gente pudesse chegar e observar todo o universo, qual seria a nossa emoção ao ver tudo isso? Olha lá, num dos primeiros slides que eu coloquei, seria a admiração que deveria crescer pelos processos criativos e divinos, pelo processo da criação. Quantos não são os mundos, os orbes fechados nesse horizonte em que nós vivemos, né? Essa verdade da natureza humana, da vida, do destino, do bem e do mal, a nossa responsabilidade, a nossa liberdade, elas não estão no fundo de equipamentos de laboratório, que são as retortas e os calpelos, como ele fala aqui. Não está ali só onde eu misturo os elementos
e crio elementos novos ou faço poções mágicas. Não, ela está muito mais profunda. Ela está na nossa consciência e na consciência das almas superiores que nos instruem, que nos advertem, dos seus pensamentos que eles nos vêm trazer, desses trabalhos, dos exemplos e dos sacrifícios que homens nobres como Kardec e Leon Denis fizeram para que essa luz brotasse muito intensa e luminosa no nosso interior, iluminando o nosso caminho, respondendo às nossas perguntas e às nossas questões. E essas questões é que nos movem como criatura, são essas questões existencialistas, sobrevivência, somos matéria, vamos além da matéria, de onde nos originamos? E, principalmente, quem somos? Quais são os nossos destinos? O que significa tudo isso para nós? Como nós vivenciamos tudo isso? O nosso comportamento se move na ideia de esperança, de consolação e de pertencimento. Porque o que nós queremos? Esperança de dias melhores, de vidas mais felizes. Nós queremos nos consolar, sermos acolhidos e acolher. Nós queremos a consolação que essa esperança pode trazer. E queremos ter aquela sensação de pertencimento, que nós fazemos parte de algo grande, porque seja grande, mas que nós fazemos parte de algo, de algum lugar, de alguém, de alguma ideia, de algum sentimento. É isso que nos move, e é esse sentimento que nos responde a todas essas questões. Como poderemos, então, responder a essas e outras questões que se apresentam como sendo indagações humanas a respeito dessa dualidade, alma e matéria? Para entender esse problema, é preciso entender o próprio pensamento. Olha lá, Leon Denis, lá no começo, ele não falou da evolução do pensamento, e aí a gente vai recorrer a Emmanuel mais uma vez. Tem um livrinho do Emmanuel que se chama Pensamento e Vida. Na introdução dele, ele fala que aquele livrinho é a cópia fiel de uma cartilha que eles usam na espiritualidade para dar aulas aos espíritos que estão se preparando para reencarnar. Olha que coisa magnífica. E que, perguntado sobre muitas coisas, ele resolveu trazer à luz para os espíritos aqui encarnados, para que recordassem as lições que tivemos na espiritualidade em algum momento. Ele trouxe nesse livro, foi publicado através da psicografia de Chico Xavier, e na introdução ele fala que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O que significa isso? Que vida é essa? Que pensamento é esse que cria essa vida? Por que o reflexo de nós mesmos? Porque para realizar alguma coisa, nós precisamos pensar, nós temos ideias, nós pensamos e criamos os nossos passos, as nossas vivências, fazemos as nossas escolhas a partir daquele pensamento. E tudo que nós somos é a soma das vivências que nós já tivemos. Então, o que nós somos hoje é o reflexo de tudo que nós já fomos, é o espelho de nós mesmos, é o nosso reflexo, a soma de todas as nossas conquistas. Qual a utilidade, qual a finalidade? Nos identificarmos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai, aquele que nos criou. E como ele nos fala de pensamento, né, a questão proposta por ele em relação a essa problemática do ser é uma questão que envolve a alma, porque é a alma, ou nós, espírito encarnado, né, que estamos vivenciando, pensando, realizando, criando, fazendo a nossa parte na obra da criação. Então, nós precisamos entender o que é a alma. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 134, os espíritos nos dizem que a alma é um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Aí, para consolidar o ensinamento, Kardec ainda pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são, senão os espíritos. Alma e espírito, então, é a mesma coisa. As terminologias aqui, elas podem variar, mas significam sempre a mesma coisa. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Olha nós lá na erraticidade.
os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Com a finalidade da encarnação, levar o homem ao aperfeiçoamento. Está aí. Nós, espíritos, criatura, criação divina, tomando um corpo físico para que, durante a nossa vida na Terra, aprendermos. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma e o corpo. E que laço é esse? Essa terminologia foi criada por Kardec. De que natureza é esse laço? Ele é semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria. E esse é o perispírito, aquele que vem conosco e volta conosco, vem para o mundo físico, intermediando as sensações do corpo e do espírito, e volta para o mundo espiritual, revestindo o espírito. Então, o homem é formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o perispírito, que é o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e que liga a alma ao corpo, é o molde do nosso corpo. Tal no fruto, o germe, o perisperma e a casca. O que é isso? O germe, a semente. O perisperma, vamos dizer assim, é a carne do fruto, né? E a casca é aquela que reveste e protege. Que seria nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, nós somos espírito, e não podemos nos esquecer disso, numa experiência de aprendizado aqui na Terra. A alma é imortal porque o nada não existe, coisa alguma pode ser aniquilada, nenhuma individualidade pode deixar de ser. O Espiritismo veio matar a morte, não é assim que a gente já ouve falar? Porque, ao partir daqui, nós continuamos vivendo, só que sem o corpo físico. E, ao voltar para cá, continuamos a ser as mesmas pessoas, revestidos de um novo corpo físico para viver novas experiências. Por isso que as ideias suicidas podem e devem ser combatidas com o conhecimento do Espiritismo, porque não se aniquila a vida, trocamos apenas de endereço. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa, que a alma é separada do organismo por meio do qual comunicava com o meio terrestre. A matéria ela não pode gerar qualidades que ela não tem. Quais são as características, as qualidades da matéria? A matéria ela tem massa, tem volume, tem extensão, impenetrabilidade, impermeabilidade, com elasticidade, divisibilidade, compressibilidade, e por aí é fora, né? Então, são características da matéria. E ela não tem amor, ela não tem sentimento, ela não tem raciocínio, ela não tem pensamento, ela tem as qualidades, as propriedades e características da matéria. Então, ela não pode ter as qualidades que são inerentes ao espírito. O organismo material não é o princípio da vida e das faculdades, é, ao contrário, o seu limite. Nós não estamos aqui numa prisão? Esse corpo físico não nos limita? No dia que nós deixarmos esse casulo, não seremos borboletas livres a voar no espaço, na erraticidade, retornando à nossa casa? A memória não é um simples jogo das células cerebrais. Essas modificam-se e renovam-se sem cessar, diz a ciência. Para exemplificar isso daqui, vamos lembrar, a gente toma banho todo dia, né? A gente toma sol, a gente faz peeling, mulher então adora fazer um peeling, homem faz barba, né? A gente corta cabelo. Então, daqui a um ano, nosso corpo não vai mais ser o que ele é hoje, porque tudo isso mudou. Todas as células velhas morreram e outras novas vieram para o lugar. Então, isso é um processo renovador. E essa ciência que nos prova que essa renovação acontece no nosso corpo para nos mostrar que a memória, nós temos uma memória científica na fisiologia das células, mas a memória espiritual, ela está no espírito. Ela não é um jogo de células, de neurônios, que fazem as suas sinapses, nem de axônios, nem de nada. Ela é simplesmente um atributo do espírito que, com a sua inteligência, foi formando sua bagagem. Não é, pois, o organismo material que constitui a personalidade, mas sim o homem interior, o ser psíquico.
a noção do bem gravada no fundo das consciências é igualmente prova evidente da nossa origem espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta, onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. E assim, meus irmãos, para encerrarmos, eu gostaria de deixar esse pensamento aqui, que é de Leon Denis, que espírito e matéria são apenas duas palavras, dois termos, que exprimem de maneira imperfeita as duas formas da vida eterna, a vida material, a vida espiritual. E aquela frase característica, aquela frase famosa dele, essa vida que dormita na matéria bruta, que acorda na vida, na matéria orgânica, e começa a desenvolver de um espírito primitivo, um raciocínio rudimentar, até poder ter a sua inteligência completamente desenvolvida. Adquire atividade mental e se expande e se eleva no espírito. Isso é fantástico. Por isso eu coloquei nessa imagem aqui, exatamente no chakra frontal dessa imagem, o homem vitruviano, que é o homem integral. Nós somos tudo, a soma de todos os nossos atributos. Nós somos a maior grandeza da criação divina. Nem por isso somos melhores ou superiores a nada, nem a ninguém, ou a qualquer coisa que haya sido criado por Deus. Mas nós somos seres em evolução, assim como tudo que existe na Terra. E para entendermos as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas destinações, é preciso que nós entendamos o pensamento, o espírito, e cresçamos na direção de Deus, nosso Pai. Essa foi a bibliografia que eu consultei para fazer esse trabalho. Depois, se quiserem, eu deixo disponível no nosso grupo, né? Foram 17 obras, fora outras coisas que eu consultei, e eu quero agradecer a vocês a paciência. Eu extrapolei o tempo um pouquinho, mas era preciso trazer todos esses conceitos, esses ensinamentos para vocês. Agradeço muito, e na próxima semana a Bárbara será a nossa expositora, dando continuidade a todos esses sentimentos, a todas essas reflexões de Leon Denis para nós. Muito obrigada a todos.